Boa tarde a todos. Em nome do Matos Filho, eu queria agradecer aí a presença virtual de todo mundo. A gente vai falar hoje um pouco sobre o novo marco legal do saneamento, um pouco sobre as perspectivas, sobre os temas polêmicos. Temos aqui um grupo de convidados para nos ajudar a discutir esse tema tão relevante e importante, né, para o Brasil aí em termos de capacidade de investimento e de atração de investimento para o setor, que é tão importante, tão relevante para a gente como país e que a gente precisa tanto. Então, temos hoje aqui como convidados, junto comigo aqui, representando o Matos Filho, o André Freire, também do nosso time de infraestrutura, e o Thiago Sombra, que também fazem parte, junto comigo aqui, do nosso grupo de infraestrutura. E os nossos convidados para ajudar a falar sobre esse assunto são a Cristiane Dias, que é a diretora-presidente da ANA, o Zé Guilherme Souza, que é head da área de infraestrutura da 20 Partners, e o Dr. Gelson Kellman, que gentilmente também concordou em vir discutir com a gente, que teve aí várias posições, conhece bastante bem também desse setor, entre elas foi presidente da ANA, teve muito tempo na ANEEL, trabalhou como presidente na Sabesp e atuou aí fortemente em todas as discussões e atua ainda sobre o setor de saneamento. Então, obrigada a todos por estarem presentes. Queria avisar para vocês que estão nos assistindo que vocês podem fazer perguntas pelo chat e depois a gente tem aqui algumas coisas para falar, para cobrir, depois a gente vai abrir para as perguntas, então fiquem, por favor, à vontade para mandar perguntas pelo chat. E queria fazer a primeira pergunta da nossa conversa de hoje para a Cristiane, porque está todo mundo, né, a Ana acabou de receber aí uma atribuição muito relevante, né, de editar aí as normas de referência para o setor, tem uma expectativa muito grande, em relação ao papel que a ANA vai fazer, a como essas normas virão, a como será efetivamente, talvez nem tanto o enforcement, mas a adesão a essas normas e a capacidade delas de criar uma harmonização e de aumentar efetivamente a segurança jurídica de um setor que é tão fragmentado e hoje tão, né, diferente aí nos diversos, nos diversos entes subnacionais aí que tanto prestam o serviço, organizam o serviço e regulam o serviço. Então, Cristiane, para você a primeira pergunta, eu queria ouvir de você como é que a ANA, né, agora que a lei está aí, está se planejando, e a gente sabe que não é de hoje, né, esse planejamento, esse trabalho que vocês têm feito aí internamente para lidar com essas novas competências, e se vocês já têm uma ideia, um cronograma, como é que está a visão de vocês em relação à edição dessas normas, inclusive em relação a temas, né, os temas que eventualmente virão primeiro, o que fica para depois, como é que estão os trabalhos aí de vocês? Bom, boa tarde, Marina. Gostaria de inicialmente agradecer o convite do Matos Filho, quando a Ariane entrou em contato comigo, minha colega, professora do Uniceub. Eu falei, claro que eu vou, vai ser uma honra e também com grande satisfação que eu participo aqui desse painel, ao lado do Dr. Kelman, Zé Guilherme, todos vocês, a quem é um cumprimento. E é a oportunidade de falar um pouco sobre esse papel da ANA, depois da aprovação desse marco que tanto tempo levou para ser concretizado, depois de 2 medidas provisórias e um projeto de lei. Eu falo sempre que, às vezes a gente tem pressa de que algo seja feito logo, mas eu acho que sorte aí do país, alguns elementos foram agregados ao projeto de lei que não tinham na primeira medida provisória, como a questão aí da regionalização, que eu acho que andou muito bem, então a espera foi bem-vinda nesse sentido, na medida em que a gente conseguiu ao longo desse período consolidar esses elementos e até mesmo sobre o papel da ANA. Inicialmente tinha um pouco de ruído, um pouco de controvérsia sobre o papel da ANA, se a ANA entraria aí para tomar um mercado de agências reguladoras infranacionais, e a gente pôde construir com bastante calma, dizendo que não, que a regulação na ponta, ela continua existindo, quem vai fiscalizar, quem vai fazer a tarifa, quem vai elaborar os contratos, são as agências locais lá em parceria com o titular de serviço, com o prestador de serviço. Então, a ANA surge nesse contexto, nesse arranjo de saneamento, para fazer essas normas de referência, como
você bem colocou, Marina, tem gente que gosta de usar essa palavra, harmonização, tem gente que usa coordenação, e a ideia é essa mesmo, que a gente possa ter um olhar mais geral sobre o setor de saneamento. Nosso país é muito grande, nós temos muitos municípios, então, consequentemente, uma regulação bastante fragmentada, bastante desnivelada, e a ANA vem, então, para somar ao lado desses atores que já existem. Então, é importante, entrando num setor como esse, que a gente tenha bastante diálogo. Então, isso foi uma premissa que a gente começou a trabalhar, com diálogo, e até hoje, desde a aprovação do marco, nós temos aí feito uma rodada de conversas com o setor público, com o setor privado, e principalmente com essas agências infranacionais, porque a gente não precisa inventar a roda, a gente tem que se aproveitar das boas experiências, dos bons trabalhos, de tudo aquilo que já vem sendo desenvolvido, e também contribuir para que essas outras agências que às vezes ainda não alcançaram um nível de maturidade desejável, possam também dar um passo à frente. Então, a nossa ideia é essa, que a gente possa somar para o setor, sem querer inventar tudo de novo. É uma mudança que é gradual, tá? A gente vai ter um custo regulatório bastante alto no começo de estruturação. Então, eu vou pegar aqui o exemplo das agências federais que existem hoje no nosso país. Nós temos uma lei, que é até bem recente, 2019, que traz regras uniformes para todos nós. Então, a expectativa é que essas agências infranacionais, elas possam também seguir uma espécie de modelo de referência. E quando eu estou falando de regras de agências reguladoras, eu estou falando de regras de escolha de dirigentes, de tempo de mandato, tempo de prorrogação de mandato, requisitos para escolha de dirigentes e tantos outros itens aí que trazem previsibilidade, transparência, eficiência, planejamento de riscos, compliance, todos esses instrumentos que devem estar à disposição das agências reguladoras para que elas caminhem num caminho de maior autonomia. Então, assim como as agências federais, as agências infranacionais também devem seguir esse modelo. Então, é nesse sentido que nós queremos contribuir. E aí eu já começo falando assim de um dos temas que são muito, que vai ser muito caro aí a Ana, que a Ana vai cuidar com todo o carinho, essa questão da governança dessas agências infranacionais. A gente conseguir estabelecer alguns padrões para que elas ganhem maior capacidade técnica e maior autonomia, e assim não sejam capturados e consigam exercer um melhor trabalho. Nesse sentido, eu acredito que a parte do texto que traz aí a regionalização também contribui um pouco para essa questão da governança. Em que sentido? À medida em que nós tivermos aí um maior agrupamento de municípios, esse agrupamento ele vai escolher uma agência reguladora. A tendência é que escolha uma agência reguladora estável e que cumpra as normas de referência da ANA. Então, vai ter uma seleção natural mesmo de mercado. Quem é que vai querer estar ligado a uma agência que não cumpre as melhores práticas, né? Então, as normas de referência da ANA não são obrigatórias. Elas não são compulsórias, mas a liberação de recursos públicos estará condicionada à observação dessas normas. Então, há uma tendência, a um conjunto, a um ambiente favorável, propício, para que as agências infranacionais, elas realmente busquem as melhores práticas e busquem, então, se estabilizar, evoluir. E é nessa forma que a Ana quer trabalhar. Então, um dos temas que chama muita atenção é a governança. Mas, quando eu falo assim, vamos trabalhar a governança, tem muita gente que fica preocupada, fala assim, mas a Ana vai trabalhar a passos lentos, tem tanta outra coisa importante? Tem. Então, assim, eu costumo dizer assim, esse é um trabalho de longo prazo, gente, não é um trabalho que a gente vai conseguir fazer uma modificação do setor da noite para o dia. Então, assim, é um trabalho que será constante na nossa agenda regulatória. Porém, paralelamente, nós, claro, vamos trabalhar com outros temas que são de suma importância. E eu estou dizendo suma importância não é porque a Ana está escolhendo, é porque estão colocados pela própria legislação.
Então, quando a lei diz que os contratos terão que ser aditivados até 2022, isso implica dizer que a ANA vai ter que disponibilizar instrumentos contratuais para que esses contratos sejam aditivados nos termos em que forem sugeridos. Nós temos que pensar naturalmente também na metodologia de indenização de ativos. Se nós temos um marco onde a gente atrai, onde a ideia é a gente atrair o privado, seja por meio de concessão, seja por meio de parceria público-privada, porque a gente precisa desse investimento do capital privado, a gente precisa trazer mais competição, é inevitável que a gente pense também em como fazer essa metodologia desse cálculo para uma eventual saída de algum prestador de serviço. Então, tudo tem uma questão aí de time. A gente não pode se precipitar e correr o risco de fazer uma norma de referência que não seja equilibrada, mas a gente também não pode demorar sob pena aí do bonde passar e a gente não ter influenciado e contribuído para o setor. Então, tem alguns temas que são urgentes colocados pela própria lei. Esse é um instrumento dos contratos, a indenização de ativos e também a própria metodologia de tarifa, né? Todo mundo quer muito saber, como é que vai ser a metodologia de tarifa? Então, assim, é importante eu colocar que a ANA vai desenvolver uma metodologia de tarifa, mas a tarifa na ponta, quem é que vai fazer? São as agências infranacionais. A fiscalização do serviço, quem vai fazer? As agências infranacionais, né? O cumprimento dos contratos, as agências infranacionais. Então, é um trabalho de parceria, cada um ocupando uma competência e um papel diferenciado. Agora, nesse nosso papel de coordenador, de harmonizador, a gente tem que ter muito cuidado com as generalizações. Nós estamos falando de um país muito diferente, com recortes muito diferentes, situações muito diferentes, e nós não podemos generalizar sob pena aí de cometer grandes desacertos, digamos assim, né? Eu acredito que cada região ela vai ter que ser olhada com um cuidado especial. A gente precisa conhecer que tipo de agrupamentos nós vamos ter. Já existia, o doutor Kelmo vai poder melhor falar sobre região, já existia no antigo marco aí a possibilidade de regionalização por meio dos consórcios e dos convênios, mas agora nós temos um incentivo muito maior que é trazido pela lei a partir dos conceitos aí de interesse local, de interesse comum. Então o incentivo é muito maior, a ideia é não deixar ninguém para trás e que municípios se agrupem realmente para que se ganhem em escala e assim a gente consiga alcançar uma melhor prestação de serviços. Então, nessa perspectiva, a ANA está pensando, trabalhando para soltar aí uma consulta sobre a nossa agenda regulatória. Então, até mesmo para trabalhar com os itens prioritários, nós vamos fazer uma consulta. A gente tem uma sensibilidade inicial do que seriam os temas prioritários, porque a gente conversa com as pessoas, a gente conversa com o setor, a gente está acompanhando o marco aí há muito tempo, mas é preciso que essas impressões sejam, de certa forma, ratificadas por meio de uma consulta. Faz parte da atividade da agência trabalhar com a participação da sociedade, e a consulta é justamente esse instrumento que possibilita a sociedade opinar. Então, nós vamos disponibilizar uma consulta pública para que a sociedade, para que o setor opine sobre quais seriam os temas prioritários a serem tratados na agenda regulatória. A agenda regulatória é um importantíssimo instrumento de planejamento de temas por determinado período. Assim, a gente consegue dar transparência e previsibilidade. O setor sabe, olha, a ANA, nesses próximos 6 meses, vai cuidar desse assunto. Então, assim, a gente não pega ninguém de surpresa. Eles sabem o que a gente está trabalhando e como a gente está trabalhando. E é isso, Marina, que responde a sua pergunta. Eu acho que é dessa forma, trabalhando com essa transparência, sabendo exatamente o que a gente pretende fazer, é que nós vamos dar aí uma segurança jurídica, uma segurança regulatória para o setor. Na medida em que a gente dá conhecimento e permite também a participação, permite absorver e as opiniões, as informações, os dados. Quando a gente fala em regulação, a gente também vai ter uma fase aí muito importante de coleta de informações, de aprimoramento dos sistemas. Não tem como a gente fazer regulação sem dados confiáveis, fidedignos. Então, a gente também tem que ter um incentivo muito grande para que esse grande banco de dados nos sirva, nos dê
o suporte para que a gente possa fazer uma regulação estável, digamos assim. Então, essa é a nossa principal agenda para os próximos 6 meses, concomitante com a necessidade de estrutura que nós temos e que estamos aí negociando com o governo federal. Nós fizemos aí um acordo de receber uma estrutura de servidores do próprio governo federal, de orçamento, de contrato de temporários, remanejamento de servidores, porque a agência é uma das menores em número de servidores e a gente precisa, de certa forma, trazer aqui para o nosso lado, para a nossa equipe, essas pessoas que estão familiarizadas com a regulação econômica. Então, a gente vai citar aí o setor elétrico, né, que é o setor que está muito acostumado a fazer planejamento, a mexer com regulação econômica. Nós esperamos contar com a colaboração daqueles que já têm trabalhado com isso. E em várias outras frentes também, muita gente não parou ainda para prestar atenção, mas a lei traz aí um papel também para a ANA, para além desse de fazer normas de referência, que é fazer a mediação de conflitos. Então, nós estamos em contato com a Câmara de Mediação da AGU, tem uma experiência muito grande já nesse setor, eles estão trazendo os modelos para a gente, as formas de trabalhar, então tem sido um trabalho bastante enriquecedor. Então, o desafio é muito grande, e por o desafio ser muito grande, eu acho que é um trabalho, continua sendo um trabalho de equipe, tanto no âmbito do governo federal, como do setor como um todo. Todas as contribuições são muito bem-vindas. Legal. Aproveitando um pouco até das observações que a Cristiane fez, José Guilherme, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que você enxerga aqui as principais preocupações e quais seriam os principais pontos de atenção dos investidores? E, a partir do que ela mencionou, como é que você entende que a ANA pode ajudar a resolver essas principais dificuldades, incertezas, os pontos de atenção que o mercado está tão atento aí nos últimos tempos? Obrigado, Thiago. Primeiramente, obrigado aí você, Marina, André, Matos Filho, pelo convite. Uma honra estar aqui com o Kelma e com a Cristiane debatendo esse tema. Poxa, a Cristiane tocou em alguns pontos que, para a gente, sempre são muito críticos, né, quando a gente olha o setor. E aí, assim, eu acho até por um pouco de histórico, boa parte dos investidores de infraestrutura sempre é muito curioso para tentar entender esse setor de saneamento básico, e todo mundo tem um cacuete de tentar fazer um paralelo com os setores que estão dando um pouco mais certo, né? Principalmente o setor de energia elétrica. E aí os pontos que Cristiane levantou, eu acho que são relevantes, e a gente, obviamente, analisa esses tópicos, principalmente questões aí relacionadas às governanças, né, das agências, e a tentativa de você mitigar ou evitar a captura do regulador pelos agentes, principalmente os públicos, né? Hoje o que a gente vê é uma dificuldade muito grande, né? E acho que isso é uma das razões pelas quais o setor privado pouco investe no setor de saneamento. É muito difícil você lidar com diversas agências, diversos modelos diferentes dentro de um mesmo setor. É muito desconfortável você de manhã estar conversando com um agente público que é, na parte da manhã, secretário de Fazenda de um estado ou do município, na parte da tarde ele é diretor de agência reguladora. Então, é uma confusão, às vezes, de atuação que, para o setor privado, de novo, todo mundo remete a uma regulação federal que está estabelecida, tem suas melhorias a serem feitas, mas no setor elétrico todo mundo sabe qual é o canal de comunicação que você tem que ter, da onde vem toda a agenda regulatória. Você tem ali acho que um ambiente muito claro de trabalho. E aí, quando a gente vê o setor de saneamento, então, com essa agenda, que é uma agenda, eu concordo, de médio prazo e longo prazo, capacitação da ANA, preenchimento de vagas, etc., uma das coisas que a gente gostaria muito de ver também era isso ser cascateado para baixo, cascateado para os infranacionais, né? Eu acho que seria muito interessante, Ana, nesse papel de capacitação técnica das agências estaduais e municipais, isso, assim, em benefício da melhor prestação de serviço, né, para os consumidores. Esse ponto, para a gente, é fundamental, que aí liga, de novo, com outro aspecto fundamental para o investidor, que é
informação, dados confiáveis. Infelizmente, a gente não tem, por um lado é ruim, por um lado é bom. Estamos num quadro em branco aqui nesse setor e dá para criar muita coisa, né? Olhando experiências aí recentes, até a ANAC tem feito um trabalho excelente, é uma agência recém-criada também, é nova, sobre essa ótica. Então, eu vejo assim, acho que esse momento de quadro em branco para o saneamento, de um lado, para os investidores é até bom, tá? É claro que a gente, no curto prazo, tem algumas coisas interessantes, né, que a gente vai falar um pouco mais para frente aí até de projetos e de situações de curto prazo que estão em mercado, que até se anteciparam um pouco a aprovação do novo marco, mas já mirando o que vinha no novo marco, né? Mas para frente eu acho que a coisa está só começando, né? A gente vai ver muita coisa, seja no âmbito estadual. A coisa da regionalização para a gente foi uma surpresa muito boa de melhoria desse novo marco em relação às medidas provisórias. Uma das coisas que os investidores realmente gostam é a questão de escala, né? A massa crítica faz diferença, então é muito mais fácil eu olhar uma situação, mesmo que assim, tem espaço para muito novo entrante nesse setor, né, gente? Então, e é muito mais fácil você entrar com uma situação com determinada massa crítica e crescer em cima dessa massa crítica, que você ir município a município, 50 mil habitantes ali, 30 mil acolá, 100 mil depois. Então, o custo de oportunidade para a gente é muito grande e tanto melhor se a gente tiver uma massa crítica na largada. Então, essa parte da regionalização realmente foi uma surpresa muito positiva na nossa visão. E eu acho que essas coisas vão acabar trazendo um outro benefício para o setor, né? Todas essas evoluções vão trazer um outro benefício para o setor na parte de financiamento aí, que é uma atração maior de mercado de capitais, para ajudar no financiamento do setor, alongando prazos, que é uma coisa que ainda não tem muito para o setor de saneamento. Os prazos são mais curtos, por exemplo, quando você compara com emissões de dívidas de outros setores, seja o elétrico, seja o próprio rodoviário, e a gente já vê uma movimentação maior de bancos no alongamento desses prazos, o que reflete uma melhor percepção de risco. Então, isso tudo eu acho que vem para melhorar o ambiente de negócio e de oportunidade para investidores, tanto de capital como nós, como investidores de dívida, né? Como os bancos financiadores. Até interessante, né, o Zé Guilherme, você comentou sobre regionalização e acho que esse é um outro tópico super relevante, né? A Cristiane já comentou que já existia alguns instrumentos de regionalização, como os consórcios públicos, ela até comentou dos convênios, que é um instrumento mais fraco, mas também sempre tivemos também a região metropolitana, micro-região, aglomeração urbana, né? Enfim, está lá desde 88. Então, a grande questão, e aí já aproveito fazer um gancho aqui com uma pergunta para o Gerson, né? O que a gente precisa efetivamente para regionalizar? Será que agora vai dar certo? Será que né? Super importante, condicionamento de recursos públicos, federais, já vai ser a mola? Enfim, como é que você vê essa questão da regionalização, Gerson? Bom, boa tarde a todos. Obrigado aí ao Matos Filho pelo convite. É uma satisfação estar aqui com Marina, Cristiane, com grande responsabilidade lá na ANA, Zé Guilherme, Tiago e Arthur. André, perdão. E veja, quando a Cristiane estava na Casa Civil quando saíram as medidas provisórias, né? Nós tivemos algumas conversas lá na época. Eu era presidente da Sabesp e eu era contra. Não era contra a medida provisória como um todo, eu era contra esse item da medida provisória que não tinha o arranjo da regionalização. Porque a acusação que se fazia, ou a queixa que se fazia, era procedente, no sentido de que, se a escala fosse sempre o município, primeiro tem o que o Zé Guilherme falou, você não tem escala, é pequeno. Enfim, efeito de escala é relevante. Mas mais importante é que é preciso, no jargão que nós usamos e usamos até hoje, é preciso misturar o filé e o osso. Quer dizer, é preciso criar áreas de concessão que tenham municípios mais atraentes e menos atraentes. E o atraente, ser atraente ou não ser atraente, não tem nada a ver com o tamanho do município, não tem só a ver com o tamanho do município. Tem a ver, claro, com a densidade demográfica, porque quanto maior a densidade demográfica,
menos custoso é prestar o serviço, mas também tem com a capacidade de pagamento da população. Quer dizer, você tem que fazer uma avaliação, e isso talvez seja uma das principais responsabilidades que a ANA vai ter, é de cobrar, vincular os contratos de concessão, na medida que forem estabelecidos, com um estudo de impacto tarifário. Quer dizer, nem sempre querer é poder. Quer dizer, você tem que saber se aqueles investimentos todos que estão previstos para atingir a universalização, se eles estarão, enfim, se será possível cumprir esse programa de investimentos apenas com ganhos de produtividade, que em alguns casos é possível, ou se também será necessário ter outros recursos, que é aumento tarifário, né? Então, cada caso é um caso, é preciso fazer um estudo de impacto tarifário e comparar isso com a capacidade de pagamento da população. Porque a pior coisa que poderia acontecer é prometer à população padrão suíço em poucos anos e daqui a poucos anos a população está em revolta porque não consegue pagar aquilo. Quer dizer, cada caso é um caso, a velocidade tem que ser medida, tem que ser cada caso. Bom, agora, a vantagem que tem voltando à questão da regionalização, quer dizer, a Cristiane já falou, Zé Guilherme também, que esse projeto de lei ele rompeu uma barreira que eu pessoalmente persigo há 20 anos, que é o seguinte: a titularidade, quer dizer, a questão da titularidade. Em 2001, eu era presidente da ANA em 2001, onde sentava aí nessa cadeira da Cristiane. E o presidente Fernando Henrique Cardoso mandou para o Congresso o projeto de lei 4147, que era o projeto de lei de saneamento da administração Fernando Henrique Cardoso. E lá tratava da questão da titularidade mais ou menos com o mesmo critério. Quer dizer, o conceito básico é o serviço de natureza local ou é de interesse comum. Interesse local ou interesse comum. E, como está nessa lei de hoje, interesse local é quando todas as instalações servem apenas um município, né? Se tiver compartilhamento, é de interesse comum. E se for de interesse comum, lá o 4147 era bem radical. Ele dizia o seguinte: se for de interesse comum, o titular é o Estado. Tirava os municípios fora da jogada. Bom, por conta dessa radicalidade, desse radicalismo, não passou. Está lá em alguma gaveta do Congresso. Então, passaram-se 20 anos e agora nós conseguimos a mesma definição do que é interesse comum, o que é interesse local, mas com a diferença de que o interesse comum, a titularidade, então, é compartilhada entre os municípios que compartilham aquela infraestrutura e o Estado. Bom, vamos ter que aprender a executar isso. É mais complexo, mas juridicamente mais seguro. Então, vamos ter que avançar nisso. A pergunta que o André me fez bom, e será que esses blocos vão se formar? Quer dizer, será que isso vai se organizar? Vamos ter que trabalhar para isso. Todos nós vamos ter que trabalhar para isso. Quer dizer, cabe aos governos estaduais dividir o seu território em blocos, né? É claro que quando o serviço for em comum, tipicamente uma região metropolitana, o natural é que seja a governança da região metropolitana que vai exercer em nome da região metropolitana, em que participam os municípios e o Estado, e vai exercer essa titularidade, isto é, vai decidir quem é a agência reguladora e vai organizar quem vai ser o prestador de serviço. Não é só a prestação de serviço, é também ter uma única agência reguladora para aquela região. Bom, quando não for o caso, quer dizer, quando o serviço for de natureza local, portanto, o titular é o município, nesse caso, os blocos, como vocês sabem bem, podem se formar por lei estadual, mas o município pode aderir ou não ao bloco. Ele pode decidir não aderir. A Cristiane já explicou que, se decidir ficar sozinho, não quiser participar do esforço coletivo, é deserdado pelo governo federal, digamos assim, né? Há um incentivo nessa direção. Mas eu acho que o incentivo maior, eu acho que esse é importante, mas o incentivo maior é que
A organização em blocos, por economia de escala, não é um capricho. Ela decorre de uma realidade econômica. Então, aquele que se desgarrar do bloco terá um serviço pior ou mesmo, digamos, um repúdio dos seus próprios munícipes. Eu vou dar o exemplo do Rio de Janeiro. Eu estou aqui no Rio de Janeiro. O prefeito do Rio de Janeiro entrou na justiça contra a privatização da SEDAI, né? E o argumento dele é que ele é o dono ele é o titular. Bom, isso é claro que nessa tese, da minha opinião, ele perde direto, porque é claro que a água que eu bebo aqui na torneira que sai da minha casa não vem do município do Rio de Janeiro, vem do município de Nova Iguaçu, enfim, o serviço, obviamente, é de interesse comum da região metropolitana. Mas, mais do que isso, não adianta equacionar o problema do município do Rio de Janeiro, porque, mesmo que nós fiquemos aqui com um padrão suíço, a Baía de Guanabara vai ficar a mesma coisa que é hoje, porque a poluição da Baía de Guanabara depende do saneamento, sim ou não, de todos os municípios que compõem a região metropolitana. Então, o interesse comum vai acabar induzindo os próprios governantes a não fugirem desse. Essa é a minha expectativa. Vão ter situações. É claro que o que não pode acontecer é de que a implementação do novo marco legal leve a desmontar alguma coisa que funcione bem. Isso todos nós temos que ter preocupação para não fazer isso. Existem alguns municípios em que tem um bom prestador de serviço e tem uma boa agência reguladora. Bom, isso deve ser preservado. A gente não quer destruir o que funciona. Mas, frequente, o mais comum não é isso. O mais comum é o que o Zé Guilherme falou. É a captura do regulador, quando existe, total captura do regulador pelo poder concedente, pelo município. O prefeito, o regulador, frequentemente, é o primo do prefeito, uma coisa assim, que é o amigo dele. Enfim, é alguém que não tem preparo para isso. E essa talvez seja a responsabilidade principal da ANA, é de dar uniformidade. Falando da questão da titularidade, um pouco, qual é a expectativa que temos para o setor? O Zé Guilherme falou do paralelismo entre o setor elétrico e o setor de saneamento. Eu acho que nós vamos avançar muito no setor de saneamento, mas há um pecado original. Quer dizer, o pecado original é constitucional. A Constituição criou essa... Quer dizer, no caso, os constituintes certamente foram muito bem intencionados. Se eu fosse constituinte, eu teria decidido igual. Quer dizer, faz toda a lógica você levar o processo decisório o mais perto possível de onde vive o cidadão. Então, sob o ponto de vista teórico, perfeito. Na prática, passados 30 anos, a gente vê que não funciona bem. O setor elétrico leva energia elétrica para todas as casas, mas não leva saneamento para todas as casas. Então, é um dado objetivo, né? Então, esse pecado original, que a ANA tem a responsabilidade de tentar minimizar, vamos dizer, homogeneizar, terminar com essa babel regulatória que nós temos pelo país e dar uma uniformidade, isso é uma dificuldade a mais que o setor de saneamento tem, que o setor de energia elétrica é mais fácil, porque só tem ANEEL, o que ela diz. Um pouco vamos dizer, o sintoma dessa babel regulatória é que as empresas privadas de saneamento têm optado por um contrato que diga tudo que puder ser dito. E isso, em geral, não é, por exemplo, no setor elétrico, não é o que se faz na distribuição de energia elétrica. E se você tem um contrato de concessão de 30 anos, que muita coisa pode acontecer e que o concessionário está permanentemente renovando os ativos, não é como, por exemplo, uma linha de transmissão ou uma usina hidrelétrica, que é diferente, mas na distribuição você está continuamente renovando ativos e você não sabe para onde vai crescer a cidade, se é para o leste, para o oeste, etc. É mais natural que você tenha uma regulação mais normativa, que o regulador vai acompanhando o contrato, desde que todo mundo tenha confiança que o regulador tenha tirocínio, tenha capacidade técnica, saiba decidir de forma neutra entre o poder concedente e os interesses da concessionária. Se tiver esse ambiente, é o melhor. Quando não existe esse ambiente, aí
tenta se arrumar tudo, amarrar tudo no contrato de concessão para, vamos dizer, depender o mínimo que for possível da discricionalidade regulatória. Bom, deixa eu estar aqui, essa lei tem tantas coisas interessantes, mas para dar chance às perguntas, só destacar duas coisas aqui. Uma que quase não se fala, estamos aqui com a Cristiane, quase que não se fala de um item da lei que também é relevante, em relação a quando houver racionamento de água na bacia hidrográfica, a ANA é o poder decisório final. Antes da lei não era assim. Então, por exemplo, a crise hídrica que teve em São Paulo 2014-2015 não tinha como o governo de São Paulo atuar nos usuários de recursos hídricos da bacia do Piracicaba, que alimenta o sistema Cantareira, que fica em Minas Gerais. Então, porque o Constituinte se ele foi, vamos dizer, pouco claro no caso do serviço de saneamento, ele foi menos claro ainda no setor de recursos hídricos, porque alguns rios são considerados estaduais, outros rios são considerados de domínio da União, e aí é uma grande confusão quando não tem água para todos. E o que eu estou só destacando um artigo, não é particularmente mais relevante, mas como estamos com a Cristiane aqui, acho que é interessante dizer isso, que a ANA tem também a responsabilidade e a autoridade de, numa situação de seca, a bacia hidrográfica é dela, não vai ficar repartindo decisões, não vai pulverizar decisões, repartir decisões que não dão em nada. Por último, aqui nessa introdução, nessa participação inicial, repetir o que eu tenho dito algumas vezes. Acho que metas de universalização são muito específicas de cada caso. Falei isso no início, que a velocidade depende da capacidade de pagamento da população e depende do volume de investimentos que precisa ser feito e depende também do salto de produtividade que pode ter em cada local. Então, ou seja, é sob medida. E aí se eu tivesse que pensar uma coisa que eu não gostei da lei, foi exatamente colocar em lei qual é a data da universalização. Acho que isso não foi bom. Por outro lado, lá nos parágrafos desse artigo, tem uma escapatória para ir até 2040, e a recomendação que eu daria geral, e aí mais uma para a ANA também, seria de quase que fazer isso um default, quase que dizer que, olha, porque dá mesmo para 2033, se não é 2033, é 2035, 38, quando porque aí obriga a fazer esse contraponto entre o tal do impacto tarifário, quer dizer, a tal da avaliação do impacto tarifário. Realmente, para a última aqui, entre muitas coisas interessantes que a lei nos traz, quando eu estava na Sabesp, eu ficava chateado com o fato de que tinha uma quantidade enorme de usuários, de consumidores, que a tubulação de esgoto passava em frente à sua casa e eles não se ligavam. Não se ligavam, alguns porque são pobres, porque não têm o dinheiro para fazer uma reforma dentro de casa, de ligar a tubulação de esgoto da sua casa na rede da concessionária, é um caso. E outro caso eram os bacanas, lá, os pessoal que morava ali em Pinheiros, tal, que não ligavam o seu prédio ali porque não queria pagar. E entrava na justiça para não pagar. Então, esses dois tipos. Então, isso é uma coisa... enfim, era uma mágoa que eu tinha como dirigente, que foi solucionado, porque agora é claríssimo que é obrigado a se ligar, e mais que isso, quando for pobre, é possível fazer o que a Sabesp já fazia, que chamava-se Liga na Rede. Era um programa financiado pelo governo do Estado. Agora, a diferença é que a concessionária, quando o consumidor, enfim, quando o prédio, o pobre que mora numa casa que não consegue fazer ligação, porque aquilo, enfim, não tem aquele dinheiro, a concessionária pode fazer. E ela pode jogar essa despesa no custo da prestação do serviço, de forma que, é claro que nós que podemos pagar o serviço, queremos que não só o nosso esgoto seja coletado, mas o esgoto de todos. Se o esgoto de todos não for coletado, o Tietê vai continuar sujo, o Baía de Guanabara vai continuar sujo, etc. Então, esse foi um outro avanço. Entre os vários, mas eu peguei aqui alguns que me agradam a alma.
e paro por aqui para dar chance das tempo de perguntas. Excelente. Aliás, você já usou duas expressões que eu vou roubar. É a Babel regulatória e o fato da União deserdar os municípios. Eu gostei das duas e vou usar a partir de agora. Mas a gente sabe que a Ana aqui vai fazer estamos todos muito esperançosos, na verdade, que a Ana, nesse papel novo da Ana. E aí, né, Cristiane, é aquele negócio, a gente tem um país tão diverso, né, e tão heterogêneo em termos de municípios, e você já tocou um pouco nesse ponto. Falou, olha, não temos como, a gente tem que tomar um cuidado com a generalização, e tem que tomar um cuidado também para ir no caso concreto, que não é o papel da Ana, né, fazer, por exemplo, um estudo tarifário específico, imagino, né, aí a questão é como encontrar essa sintonia fina, né, para você encontrar exatamente o ponto. Como é que vocês estão pensando em lidar com esse assunto? Bom, André, fazendo um gancho aí com a sua pergunta e também com os comentários do Dr. Kelman, eu costumo fazer referência sempre ao deputado Geninho, quando ele fala que os governadores terão um papel muito importante nessa questão da região. Então, assim, não é uma questão meramente técnica, né, que a gente pode deixar, olha, vamos ver ali onde que ganha só econômica escala e a gente fecha a região. Não, tem que ter esse papel mesmo político do governador, de analisar o seu território e de se esforçar para poder conseguir fazer esse agrupamento sem deixar realmente o pequeno, e aí a gente volta para o conceito que o Dr. Câmara falou, não o pequeno em termos de população, mas de capacidade de pagamento, a gente conseguir colocar um pequeno também perto de um município grande. Então, o governador tem esse papel muito importante. Uma vez formada a região, a gente começa a fazer a seguinte análise: qual é a necessidade de investimento para essa região? E aí a gente vai para um problema que o pessoal se esquece. Cadê o plano de saneamento municipal? Cadê o plano de saneamento por região? Então, sim, tem alguns instrumentos básicos que nós temos também incentivar que sejam melhorados e que sejam feitos, porque a gente precisa saber a necessidade de investimento daquela região. Uma vez, ou seja no caso concreto, ou seja por referência, mas a gente precisa saber o que precisa ser feito ali naquela região, para que o plano também de investimento do prestador de serviço possa ser analisado e a gente também consiga visualizar as metas periódicas de universalização, porque a lei traz uma meta final, 2033 tem que estar universalizado, mas essa lacuna até 2033, ela é flexível, né? Ela está bastante livre, então isso vai muito do plano de investimento ali que será feito para a região. Então, esses dados, eles têm que de certa forma, vir à tona para a gente poder analisar. E isso aí tudo está também ligado automaticamente com a tarifa. Então, é todo um arranjo, né, que tem que estar muito bem orquestrado. Então, eu acredito que essa análise, ela realmente não pode ser feita no caso concreto, mas a gente precisa, pelo menos, ter no radar quais serão as regiões que serão formadas. E, assim, eu tinha muito receio de que talvez essa questão da região não pegasse, mas eu estava, felizmente, bastante enganada. Não só vai pegar, como já está pegando. Então, a gente vê as modelagens que o BNDES está fazendo, é uma forma também, quando você faz uma modelagem, de você, de certa forma, trazer uma região para o jogo, né? Quando o BNDES faz uma análise ali, quem deve ficar junto e tudo. Então, assim, as pessoas já estão pensando na região, já estão fazendo regiões, né, diferentes atores. Então, eu acredito realmente que a gente tem esses modelos. Agora, é preciso realmente ter em mente o que vai ser construído a título de região, quem fica sozinho, quem não fica, para a gente ter uma noção de tarifa. Uma pergunta, viu, doutor Kelman, que a gente vai discutir na quinta-feira, que o pessoal não para de perguntar, podemos ter diferentes tarifas para a mesma região? Não vou responder aqui. Vou deixar para mais para frente. Mas esse tipo de coisa vem surgindo. A gente precisa também, antes de tudo, ter um levantamento de contabilidade. A gente não tem muitos dados, não tem como fazer regulação sem dados. A gente sabe que tem companhias muito estruturadas, mas tem muitos dados que não existem, né? Então, a gente precisa ter esse sistema mais aprimorado.
Então, essa produção mesmo de dados no setor de saneamento, ela tem que ser incentivada. Então, isso é um item muito importante. Então, assim, eu fico um pouco de receio, às vezes a gente quer dar um passo muito lá na frente, na questão de saneamento, quando a gente tem que ainda trabalhar algumas premissas, sabe, que são básicas. Infelizmente, a gente gosta muito de comparar com o setor elétrico, que tem um planejamento muito preciso, que tem uma dinâmica, que eu vou arriscar dizer assim, mais fácil, porque está falando tudo de união. Aqui nós estamos falando de um arranjo onde nós temos um município, nós temos uma prestação de serviço predominantemente estadual, e nós temos agora um olhar de agência nacional e federal. Então, olha só quantos atores, né? E tem uma agência que regula, um ministério que faz a política, a gente não pode misturar essas estações, né? Ninguém entra na competência de ninguém. Então, assim, a gente tem que trabalhar numa sintonia e como a gente já trabalha na área de recursos hídricos, como o Dr. Kelma colocou aí, que existem rios da União, rios estaduais, numa espécie de federalismo cooperativo. E dá muito mais trabalho fazer isso, você tem que conversar com todos os entes. Você tem que convencer todos os entes, você tem que ter incentivos muito mais sofisticados, né, para tudo. E por isso que eu digo que o setor de saneamento é um grande desafio. Seria muito bom que o legislador tivesse feito a opção, ou não, né, de colocar a titularidade de serviço em outro ente, mas não foi essa a opção. Então, a gente agora aqui se depara na lei por esse compartilhamento de titularidade, e a gente vai fazer esse teste, desse exercício, e vamos ver se dá certo. Eu estou bastante confiante de que no modelo de agrupamento a gente consiga maiores resultados, por tudo, não só pela questão da escala, mas pelo fato também de estar ligado à agência, um incentivo de estar ligado à agência, uma agência mais estável, mais evoluída, pelo cenário todo o ambiente que vem sendo criado aí a partir dessa nova legislação, certo? Ótimo. Eu queria só dar um recado que quem quiser fazer pergunta pelo chat, acho que já pode fazer. A gente tem muitas perguntas ainda para fazer para vocês, mesmo que o público não faça, mas só para reforçar aqui o convite de quem quiser fazer alguma pergunta. E aí, Zé Guilherme, queria fazer para você uma pergunta que é sempre, né, interessante quando a gente olha para um setor que é novo e que está se abrindo aí para a iniciativa privada, até atendendo uma demanda não só de qualidade de serviço e de existência de serviço, mas também do setor privado que tem interesse em utilities como essa, né? Como é que você, na sua visão, assim, o mercado está enxergando esses processos que já tem alguns na rua que vieram até aqui e na sua visão aí como alguém que representa o mercado, o investidor privado aí, principalmente o investidor financeiro, o que falta nos projetos, ou o que seria desejável nos projetos, independentemente de estar ou não nos projetos, para que eles sejam mais atraentes aí para o capital nacional, estrangeiro, aí tanto faz, a gente quer todos os capitais, né? Acho que a gente precisa de todos os capitais para chegar em 2033 com alguma esperança, né? Então, Gerson, senão a gente não vai chegar lá. Eu gostei da pergunta porque eu acho que o que está no mercado hoje, de novo, é uma gota no oceano, né? E eu estou vendo algumas coisas muito interessantes. Essa própria desverticalização, né, de algumas dessas estruturações, né, onde a distribuidora de água, né, concessionária, vai continuar comprando água tratada da empresa estatal. Eu acho que é um arranjo interessante que vem de encontro a alguns desejos políticos que, se não fossem atendidos, esses processos não andariam, né? Então, acho que aí já tem uma sensibilidade interessante de quem está estruturando esses projetos, de que pode haver uma saída que não necessariamente seja uma privatização estreita ou uma concessão de 100% de um determinado serviço. Há um possível arranjo que faz com que alguns desses processos que são bem complexos possam ser destravados, né? Então, essa história da SEDAI, né, com as 4 regiões e comprando água tratada, os concessionários comprando água tratada da SEDAI, mesma coisa em Maceió. Isso eu acho que não estava muito no radar, em geral, dos investidores antes desses projetos estarem mais disponíveis ao mercado. Eu acho que é um tema importante
a ser talvez esclarecido aí mais para frente, que é com relação à financiabilidade, né? A você conseguir acesso ao funding público de bancos como o BNDES, BNB e outros, quando se fala em regiões metropolitanas, e se você não tiver na região metropolitana, mas teu projeto está numa agência que aderiu às normas da ANA, acho que tem umas filigranas ali que precisam ser talvez um pouco melhor esclarecidos para destravar o entendimento sobre o acesso a funding federal. Os projetos que estão hoje em mercado, eu já vejo inclusive apetite de mercado de capitais para financiar, o que para a gente como investidor é muito bom, porque a gente não fica refém de um funding público, por exemplo, de um banco como o BNDES. Eu acho que isso é muito saudável. E para que isso aconteça mais e mais para frente, tem que ter um olhar realmente bastante criterioso na estruturação dos projetos, para que não se lastreie as estruturações dos projetos contando com funding público. Quanto mais os projetos vierem estruturados, pensando que existem outras alternativas de capital, eu acho que mais você consegue atrair o setor privado, porque a competição naturalmente vem e as eficiências vão ser conseguidas nessa entrada, nessas licitações, do que você lastrear uma atratividade num determinado funding público. Eu tenho uma preocupação com alguns projetos de PPP que estão aí, basicamente por uma visibilidade curta do que pode vir a ser a empresa estadual contraparte dessa PPP daqui para frente, dado que não se sabe se ela vai perder os contratos de programa ou não, e como é que vai ficar. Então, eu acho que nesse momento de ainda essa poeira está um pouco em suspensão, esses projetos de PPP, na minha visão pelo menos, eu sou um pouco mais reticente do que, por exemplo, olhar uma concessão plena como essas de Rio de Janeiro e Maceió, que acho que estão muito mais claras o que vai acontecer. Então, é um pouco do que eu tenho visto. De fato, tem muito investidor interessado, Marina, local e estrangeiro. Os estrangeiros ainda com uma visão antiga de que vão ter que se relacionar muito no varejo municipal, e isso para eles é meio que um no-go. Você vê, assim, a gente não conseguiu atrair um capital relevante ainda de fora para esse setor, né? Você tem aí empresas privadas muito boas, mas que são iniciativas pontuais, no meu modo de ver, face a tudo que tem para fazer ainda no setor, né? Então, mas o interesse começou a vir bastante forte depois da aprovação do marco, muito ligado a essa perspectiva de ter a ANA como a guia mestra, vamos dizer assim, né, dessa harmonização regulatória e desses incentivos aos entes subnacionais seguirem essa nova padronização e harmonização para terem acesso a funding federal, a melhores práticas, etc. Eu acho que esse incentivo está fazendo efeito, e os investidores começam a ver que tem coisas com massa crítica já apontando aí. E não necessariamente vão ser privatizações de companhias estaduais, né? Eu particularmente acho que tem companhias estaduais aí bastante competentes. O Kelma, eu tive a oportunidade de interagir com o Kelma na época da Sabesp, uma belíssima companhia. Eu acho que ali realmente um celeiro ali realmente de inteligência, de competência para qualquer privado depois, obviamente, vai buscar ali, né, eventualmente, profissionais para atuar nesse setor. É uma formadora de capital humano muito, muito interessante para o setor privado. Então, assim, eu adoraria ver mais e mais privatizações de companhias estaduais, porque me remete à história que a gente criou e participou intimamente na Equatorial. A gente viu a força que o setor privado e a capacidade que o setor privado tem de prestar um serviço de qualidade, mas eu não sei se no médio prazo a gente vai conseguir ver isso. E, para minha surpresa, e surpresa positiva, eu acho que tem outros arranjos capazes de talvez atrair o privado com o mesmo tipo de incentivo para prestar serviço de qualidade, como esse das regiões metropolitanas que a gente falou antes. Muito bom. Acho que, aproveitando até esse gancho do Zé Guilherme, Dr. Gerson, né, o Zé Guilherme falou bastante dessas formas alternativas que não necessariamente envolvam privatização,
mas a gente sabe que a novela ainda não terminou por conta do artigo 16 e a discussão dos vetos do artigo 16, né? Então, eu acho que um ponto, e aí um gancho no que o Zé Guilherme acabou de falar, sobre os arranjos alternativos à privatização e como o veto do artigo 16 dialoga com isso, eu queria perguntar para o senhor, essencialmente, como é que o senhor enxerga a viabilidade das privatizações em compasso com o que pode acontecer com o veto do artigo 16 ou não, enfim. Como é que na visão do senhor, esses dois temas aqui vão acabar se conectando e o impacto que isso pode ter a depender da decisão que nós tenhamos do futuro do artigo 16? Ok. Uma breve recapitulação aqui do que diz o artigo 16, para que quem não estiver familiarizado com o tema. O artigo 16 essencialmente dizia que as empresas estatais teriam uma janela de tempo até março de 22, se não me engano, para renovarem seus contratos de programa, recordando, contratos de programa são aqueles estabelecidos entre a concessionária estatal e o município, sem licitação, e que poderiam, então, renovar ou fazer, porque há muitos casos em que a estatal presta o serviço, mas não tem contrato, né? E por um prazo, esses contratos poderiam ter 30 anos. Então, esse artigo teve, assim, dependendo de qual é a sua torcida, você vê ele de diferentes maneiras. Aqueles que queriam colocar o pé no acelerador para transformar rapidamente o setor, trazer mais rapidamente capital privado enfim, acelerar o processo de participação privada, viram isso esse artigo como um adiamento de todo o processo por 30 anos. Quer dizer, é muita confusão, mas aí nessa visão, o que ia acontecer? Todas as estatais iam fazer seus contratos por 30 anos e nada, não abririam espaço para a iniciativa privada, né? Não é como eu vejo. Eu não vejo dessa maneira. Eu acho que os governadores, antes dessa lei, eles não podiam privatizar, mesmo que quisessem. Por quê? Porque os contratos de programa entre concessionária estatal e municípios deixavam de existir se a estatal deixasse de ser estatal, passasse a ser privada, se o governo perdesse o controle. É por isso que o governo do Estado de São Paulo nunca conseguiu vender uma ação a mais do que já tinha vendido, porque ele permaneceu com 50,3% das ações da empresa. Portanto, ele não podia vender mais, perderia o controle. E aí, os contratos todos desaparecem e a empresa perde valor, porque o valor de uma empresa é o fluxo de caixa futuro dela, e se não tiver fluxo de caixa porque não tem contratos, a coisa fica muito ruim. Então você tinha uma situação que a venda de estatal era proibida na prática, e agora, se o veto permanece, é quase que empurrar os governadores a terem que privatizar. Por quê? Porque, claro que os contratos existentes não vão deixar de existir. O legado contratual é respeitado. Mas os contratos existentes têm prazo. E a concessionária também não tem contrato com todos os municípios. Então, tem, digamos, é como se fosse um derretimento, é como se fosse uma pedra de gelo que vai derretendo. Os governadores que demorarem muito tempo, os estados que demorarem muito tempo a privatizar suas empresas, vão tendo um ativo que vai cada vez tendo menos valor. Então, é um forte incentivo a privatizar. Agora, aqueles que quisessem privatizar, os governadores que quisessem privatizar, a janela de 2 anos para arrumar os seus contratos, para eles seria bom, porque eles teriam valorizado as suas empresas estatais e venderiam as suas estatais em melhores condições, né? Então, e também o argumento de que se adia por 30 anos também não se sustenta pela razão de que nós já até tangenciamos aqui, que é que a própria lei exige que, seja lá quem for o prestador de serviço, o contrato tenha metas
e essas metas sejam acompanhadas de uma demonstração da capacidade de cumprir essas metas, com capacidade econômica, financeira e técnica, para que aquilo não seja conversa para inglês ver, quer dizer, que aquilo é para valer. Então, digamos, independente de veto ou não veto, empresas que não conseguirem nem pagar o custo de operação, OPEX, muito menos o custo de investimento, que não tiverem viabilidade nenhuma, que estão penduradas no Tesouro, elas não têm, pela lei, elas não podem continuar, porque elas têm que ser viáveis, elas têm que entregar resultados. Então, em essência, eu digo o seguinte, não precisavam do veto. E, por último, né? Não precisava do veto por causa disso. E por último, eu acompanhei a sessão no Senado, imagino que alguns de vocês devem ter acompanhado também, a sessão do Senado, em que foi aprovada a lei. E eu fiquei tão satisfeito com aquele ambiente, não sei quem viu, mas fiquei tão satisfeito com aquele ambiente de convergência, de civilidade. Os senadores que eram contra, legitimamente contra, não concordavam com aquilo, não fizeram discussão, não criaram chicanas legislativas, entenderam, na essência, que o Tesouro não tem mais recursos para sustentar todo o investimento que tem que ser feito no setor de saneamento. E insistir que isso tudo tem que ser feito apenas com recursos públicos, sabendo que o Tesouro está exaurido, é condenar as crianças a continuarem pisando no esgoto. Mesmo todas as correntes políticas entenderam isso. Alguns votaram contra, mas entenderam, não destruíram. Então, eu fiquei tão entusiasmado que no dia seguinte escrevi um artigo publicado na Folha, cujo título é "O Brasil corre o risco de dar certo", né? Porque aquilo mostrou... E nós temos uma pauta legislativa tão desafiadora pela frente, em termos de reforma tributária, reforma administrativa, lei do gás, reforma do setor elétrico, tantas coisas, que é aquela convergência diz, caramba, nós talvez peguemos, vamos em frente. E eu acho que, politicamente, pode ter criado um ruído. Bom, e a resposta ao artigo 16 está dada. Deixa eu aproveitar, antes de encerrar, falar algumas coisinhas que eu esqueci, ou na fala dos meus colegas me ocorreu. A primeira é em relação ao bloco. O André tinha me perguntado sobre o bloco e eu esqueci de mencionar o seguinte. É claro que caberá ao governador, como foi falado, e à Assembleia Legislativa decidir como é que divide o Estado em blocos. Mas, preferencialmente, se for possível, obedecendo à configuração das bacias hidrográficas. Porque isso tem toda a lógica. Porque se você quer colocar... Não tem nada mais de interesse comum do que uma cidade que está ajusante de uma outra. A cidade B está ajusante, quer dizer, rio abaixo da cidade A. E é claro que a cidade B quer não só tratar do esgoto dela, mas tratar do esgoto que sai da cidade A, que está rio acima. Porque o esgoto que sai da cidade A é a água que vai alimentar o manancial da cidade B. Então, o rio é uma natural união de interesses. Então, tanto quanto possível, adotar a bacia hidrográfica. Isso há interesse comum aí disparadamente, né? Eu até pegando para dar um exemplo, o Zé Guilherme falou do caso da SEDAI, que a SEDAI continuará responsável pela estação de tratamento de água do Guandu, que é uma das maiores do mundo. É um arranjo que obedece essencialmente o que ele disse, quer dizer, a preservação de uma empresa estatal e viabilizar politicamente algo que, se não fosse assim, seria muito difícil. Essencialmente é isso. Mas veja que não tem muita lógica que que a SEDAI, ao longo das décadas, não tenha cuidado do esgoto afluente à estação de tratamento de água. Porque, até do ponto de vista corporativo, quer dizer, seria mais barato para a empresa, gastaria menos produtos químicos se tivesse coletado e tratado o esgoto da bacia hidrográfica contribuinte à ETA Guandu. É só para dizer que essas coisas são interligadas, né? Eu tenho todo o interesse que não só o esgoto que sai do meu prédio tenha um destino adequado, mas também que o esgoto que sai lá de quem mora em Queimados tenha um destino adequado, porque essa vai cair da água que vai
que vai chegar na minha torneira, né? Bom, ainda falando um pouquinho mais desse assunto, semelhanças e semelhanças do setor elétrico tem uma dessemelhança. A maior parte dos investimentos que será feito no saneamento é em coleta e tratamento de esgoto. E como coleta e tratamento de esgoto beneficia a coletividade, né? Quer dizer, não adianta o meu esgoto ser coletado, porque se dos outros não for, a Baía de Guanabara vai continuar suja. Então, é um efeito coletivo. Eu tenho sempre dito isso, o interesse, a mobilização da sociedade para receber um serviço cujo benefício é público é menor do que quando o benefício é privado. Então, isso cria não é impossível, mas cria uma dificuldade a mais só para registrar, né? Bom, um tema que, agora falando um pouquinho só de ANA, bom, também, e isso daí vai exigir também, uma coisa boa nessa lei, é que ela reconhece que nós deveremos fazer, pelo menos provisoriamente, o que se chama de usar a rede pluvial, a rede de chuvas, para recolher os esgotos, já é feito assim, mas levar para a estação de tratamento de esgoto e tratar em tempo seco. É assim que se faz na Europa, nos sistemas mais antigos. Então, isso, de certa maneira, vincula mais os serviços municipais com o serviço da concessionária. E, ao formar o bloco, os prefeitos e as concessionárias devem, eu vou falar aqui uma coisa nova, devem considerar a hipótese de juntar os serviços de drenagem também ao esgoto, porque drenagem e esgoto é o mesmo fenômeno físico, é um escoamento por gravidade, muito diferente de abastecimento de água, que é um fenômeno físico que vai por pressão, vai pelas tubulações de pressão. Então, a água sobe, desce, dá volta porque está sob pressão. O esgoto não, desce por gravidade igualzinho à chuva. E é um fenômeno muito parecido e, portanto, se as estruturas forem compartilhadas, há se discutir na formação dos blocos se alguma coisa pode ser misturada aí. Ainda nos blocos, saneamento não é só água e esgoto, é também lixo. E quando se fala em blocos, em alguns casos fará sentido você ter uma destinação final de lixo única, seja por aterro sanitário, seja por incineração de lixo produzindo energia elétrica, dependendo da circunstância. Então, isso também, na formação dos blocos, terá que ser examinado, né? Falando agora de 2 itens da ANA, e eu paro. Um é que algo que a ANA também vai ter que, entre as muitas coisas que a Cristiane falou, todas certas, uma mais é estrutura tarifária. Nós temos uma estrutura tarifária em que parece que está certa, porque, digamos, o primeiro metro cúbico de água custa menos do que o 20º metro cúbico de água. A curva tem uma derivada positiva. Mas isso vale se você estiver falando... A ideia é de que você economize água, porque se você estiver desperdiçando, vai estar pagando mais. Mas isso é um pouco injusto com famílias grandes, porque a maior parte das pessoas com mais renda são famílias pequenas e podem ter um consumo pequeno familiar. E as famílias grandes têm um consumo maior, mesmo que per capita seja menor. Por último, um tema para a Cristiane, para nós talvez conversarmos depois da manhã, a pensar se a ANA poderia se colocar, assim como acontece nos recursos hídricos, que em uma situação crítica ela vai ser a gestora da bacia hidrográfica como um todo, sem preocupação se o rio é estadual ou não, analogamente, talvez ela pudesse ser uma espécie de reguladora de última instância. Quer dizer, ela podia estar ali, olha, faça a regulação local, mas se tudo der errado, nós temos aqui um guichê que tem gente capacitada que pode fazer isso. Isso é uma ideia para ser examinada. Paro por aqui, porque já fiz um pupurri de assuntos aqui. Posso fazer só um comentário aqui, continuando? Claro, por favor. Toquem lembrou bem que quando a gente fala de saneamento, a gente fica muito focado em abastecimento, esgotamento, e a gente tem que lembrar dos outros componentes, que são a drenagem e resíduos sólidos,
componentes que a gente tem que lidar de forma completamente diferente. Nós temos aí para resíduos sólidos uma dinâmica diferente e uma exigência aí de cobrar taxa, tarifa, então, assim, também exige uma atuação política, é bastante complicado, e o pessoal que atua aí na área de resíduos sólidos tem questionado se eles podem fazer região específica para componente de resíduos sólidos diferente da região de abastecimento e esgotamento. É uma pergunta que fica, porque é um componente que realmente a gente tem que considerar à parte, né? Então, assim, acredito que a legislação não tenha trazido nenhum entrave para que isso aconteça, salvo o melhor juízo, não ingessa nessa parte. Então, as regiões também, a gente tem que refletir de que maneiras esses blocos podem ser formados a partir de cada componente. E o Dr. Kelman colocou outro item também, assim, que é um grande desafio. Nós temos aí, em razão desse arranjo que a gente tem, diferentes planos. Nós temos o plano de saneamento municipal, que tem que conversar, de certa forma, com o plano de resíduos sólidos, que tem que conversar com o Plano Nacional de Recursos Hídricos. Então, assim, são muitos planos com recortes geográficos completamente diferentes, recursos hídricos a gente fala por recorte de bacia, e a gente está falando de município. Então, assim, são regiões diferentes que têm que, de certa forma, interagir. Então, é mais complexo ainda a gente colocar todos esses planos para conversarem entre si. A gente não pode esquecer que o plano existe para ser implementado e como referencial. Então, a gente tem que pensar em uma dinâmica de que eles possam, de certa forma, conversar. E uma outra consideração que eu queria fazer, Toquemo, quando o senhor vai falar aí sobre a análise que o senhor faz sobre o artigo 16, sobre a questão da privatização, que não precisava, é uma análise bastante precisa e nos remete a uma outra reflexão, que é a reflexão de caducidade. Eu acho que esse elemento de caducidade é muito importante para o financiador e é muito importante para o prestador de serviço. É a principal cláusula quando você vai entrar no setor. Eu quero saber o seguinte: o que eu tenho que fazer para dar certo e quais são os itens que, se eu não cumprir, eu vou estar fora da jogada. E é isso que o investidor basicamente quer saber. E hoje essa é a grande dificuldade que a gente tem em muitos setores da infraestrutura, porque a gente tira e não sabe quem bota no lugar, quanto tempo demora para botar outro no lugar e quanto vai pagar para quem saiu. Então, acho que a gente tem que ter formas mais claras. Assim, é claro que a gente não tem como, na matriz de risco, prever tudo, especialmente nós estamos falando de contrato de longo prazo, e a gente tem que parar para fazer um pouquinho essa reflexão. Por que os nossos contratos de concessão são contratos de 30 anos? A gente sabe que é um investimento de infraestrutura longo, mas tem que pensar também mais para frente essa reflexão. E do ponto de vista aí da caducidade, a gente tenta colocar ali na matriz de risco, no contrato, o que pode ocasionar uma caducidade. Mas a caducidade na prática é totalmente diferente. E a gente volta para a questão de governança de agência local. É uma coisa a gente identificar que não houve cumprimento do contrato e que aquilo ali tem potencial de ensejar uma caducidade. Outra coisa é a caducidade ser declarada de fato. Concordo. Então, sabe, isso é um grande gargalo, e eu acho que, assim, a Ana, ela tá entrando agora no setor, ela tem que se legitimar. Eu costumo dizer, né, o doutor Kelman, não é porque eu sentei aqui na cadeira que eu vou ser presidente da Ana. Tudo é uma relação de confiança, de tempo, de você ganhar o espaço. Então, a Ana entrando nesse setor, ela também tem que, não é porque falaram que a Ana vai ser reguladora, que ela vai ser se ela ganhar legitimidade, se ela fizer um bom trabalho, se ela for reconhecida como tal, assim como ela é reconhecida para o setor de recursos hídricos. Senão a gente tem uma letra morta. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse papel de fazer normas equilibradas, e eu acho assim, uma coisa que me preocupa muito, que eu converso muito internamente, é essa questão da caducidade, da gente conseguir realmente fazer valer aquilo que a gente colocar no papel, porque à medida que a gente coloca, que a gente não consegue implementar, então isso aí assim, é a morte para todo o setor, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão conjunta aí de que forma, nesse arranjo de município, de estado, de união, a gente vai conseguir ter enforcements para que realmente, quando for o caso, a gente declarar a caducidade, né? Sejam para os contratos vigentes que não serão prorrogados, sejam para os contratos que vierem a ser prorrogados, dependendo ou não de uma derrubada do veto, sejam para contratos também de concessão.
Então, temos que pensar de que maneira a gente vai conseguir fazer isso, porque senão a gente vai acabar chegando no ponto que outros setores chegaram, especialmente aí setor de transportes, que a gente vê, né, assim, pessoal que fica pedindo reequilíbrio porque os concessionários não conseguem cumprir, não tem um motivo, não consegue cumprir, mas a gente também não consegue botar para fora. Deixa eu só falar um pouquinho aqui. Eu concordo inteiramente, Cristiane. Eu recentemente escrevi um artigo saiu na Brasil Energia, na revista, um artigo sobre a CEA, a Companhia Estadual de Energia Elétrica do Amapá. E foi, quando eu era diretor-geral da ANEEL em 2005, talvez, ou 2006, propus que a CEA o contrato fosse caduco, tivesse caducidade. E passaram os 15 anos, não aconteceu isso, o serviço não está bom. Então, de fato, o que você está apontando é uma dificuldade. Agora, a lei das concessões é muito vaga sobre o que significa estar numa situação de caducidade. Eu acho que o desafio vai ser dar, vamos dizer, um balizamento muito assim, quantitativo, muito claro do que significa não estar cumprindo o contrato para permitir a caducidade. E a intervenção não é simples. Eu fui interventor na Enersul, na Companhia de Energia Elétrica do Mato Grosso do Sul. Não é nada simples ser interventor, nada disso. Mas é possível. Quer dizer, houve lá uma intervenção e saiu-se, o serviço não foi interrompido tal, e continuou. Enfim, está funcionando. Não é impossível. E tentar, né, Cristiane, dar mais clareza também para a questão da consequência da caducidade, né? Porque a caducidade em si já é difícil e ela traz uma consequência pesada de lado a lado, de um lado o término do contrato e de outro uma obrigação de indenizar aí eventualmente que precisa estar muito bem entendida, né? Acho que principalmente aí para os contratos novos, você pode ter alguma regulação contratual, naturalmente o contrato nunca vai conseguir ser específico e vai depender de critérios que vão vir na regulação, e eu acho que é melhor que seja assim mesmo, porque você consegue ser um pouco mais dinâmico e flexível, né? Não dá para escrever no contrato, que aí o outro sai diferente, aí o próximo está melhor que o anterior, cada rodada se evolui, isso acaba prejudicando e a gente cria, né, diferentes levas de contrato, como a gente vê aí em outros setores. É normal, e que bom que a gente evolui, mas acho que onde a gente puder evitar esse tipo de discrepância, tanto melhor, né? E pensar se esse veto aí ficar mantido, o que vai acontecer com todos esses contratos que acabarem, né? E onde é que vai haver indenização, onde não vai, como é que faz o cálculo, quer dizer, acho que vocês têm um problema importante. Porque se aí você na pensar mão. bem, que o marco, o que ele traz? Ele busca um prestador eficiente, independente de quem seja. A gente quer o prestador eficiente. Se ele não for eficiente, ele não deve ficar no mercado. Só que a gente consegue tirar ele do mercado? Então, acho que a grande pergunta é essa. Nós conseguimos tirar ele do mercado? Seja contrato de programa, seja concessão. Então, é isso que nós temos que perguntar e eu acho que é isso que nós temos que responder e é isso que o investidor quer ver. Exatamente. E que é uma regra clara do jogo, né? Como você colocou. Eu acho que é isso. Bom, gente, acho que a gente até tem, acho que tem duas perguntas aqui que estavam aqui, que acho que já foram respondidas. Tem uma terceira, o Cristiane, se você tiver mais 2 minutos, que a pergunta é a seguinte: a nova competência exclusiva da ANA para tratar das disputas de recursos escassos nas bacias hidrográficas significaria dizer que a competência do Comitê de Bacia seria esvaziada? Quem seria essa pessoa? Em cada caso, quem seriam as pessoas para tomar decisão sobre a alocação dos recursos escassos? Doutor Kelmo botou na maior saia justa que ele poderia me botar, chamando atenção para esse artigo. O setor está louco. Bom, temos aqui um membro curioso aqui do setor, mas enfim. Não, mas, tem pouco tempo, então você pode dar uma resposta curta. Tá, não, esse artigo aí acho que foi um ganho, realmente a gente não pode considerar os rios de forma individualizada, se encontram, a gente tem um balanço hídrico, então a gente tem experiência de recentes crises hídricas e jamais a ANA ou acho qualquer ente atuaria com arbitrariedade.
numa questão como essa. Já o Dr. Kelmer é testemunha aí de como que existe um federalismo cooperativo de fato entre a União e os estados nas questões de gestão de recursos hídricos. E é o que acontece inevitavelmente quando a gente tem uma crise. A gente senta na mesa, todo mundo vai conversar. Então, dificilmente a gente chega num ponto onde essa declaração de escassez ela é feita de forma assim, obrigatória e sem conversa. Todo mundo acaba que chega à conclusão de que realmente não tem que declarar aquela escassez hídrica, né? Então, a gente espera que seja fruto aí de um consenso. De toda sorte, o texto da lei vem realmente para uma situação extraordinária, onde não tem outra alternativa a não ser declarar a escassez hídrica. Então, isso é algo que está sendo amadurecido, não esvazia de forma alguma a competência do comitê, mas nós vamos também promover o diálogo sobre a interpretação desse artigo com os atores envolvidos. A gente está chegando nessa questão, já vem surgindo muito nos webinários de recursos hídricos, especificamente, e eu acho que a gente não vai fugir muito de uma dinâmica que a gente já faz e já adota as agências com todas as secretarias estaduais, agências de bacia, os comitês, etc. Permite eu fazer um adendo aqui. Não é atribuição de comitês de bacia fazer outorga de uso de recurso hídrico. Isso é uma autorização administrativa que cabe ao órgão gestor de recursos hídricos, a ANA ou os órgãos estaduais. E, portanto, o que esse artigo está dizendo não está subtraindo nenhum poder, nenhum privilégio do comitê de bacia. Está dizendo que, numa situação crítica, caberá à ANA coordenar essa restrição temporária de outorgas e, com mais razão ainda, usos não autorizados. Quer dizer, tem gente que usa água sem outorga. Então, esse é o primeiro a ser reprimido. Numa situação de falta. Você não vai ficar reprimindo só por reprimir, mas numa situação de seca, você tem que fazer isso. E é fácil entender. Imagine que tem um rio de domínio do estado A e que nesse rio de domínio do estado A se retira toda a água para, digamos, produzir alguma coisa que não seja muito boa. Qualquer coisa que não seja boa. Pronto. Usa a água para fazer alguma coisa. Bom, aí o que acontece? Falta água na cidade de Ajusante, que fica num rio que não está no território do estado A. É a mesma água, a água que você capta montante deixa de ficar disponível para Jusante. Então, é claro que tem que ter uma autoridade, numa situação de crítica, tem que ter uma única autoridade para decidir quais são as outorgas prioritárias e quais são as que não são prioritárias, do seu ponto de vista que a própria lei diz, que abastecimento humano é prioritário. Enfim, é isso. Tá ótimo. Desculpe a Coca-Cola, eu falei, escapou, espontaneísmo. Retiro aqui a minha alusão à Coca-Cola. Tem problema nenhum. Foi sem querer. Bom, eu queria agradecer demais, gente, pelo debate, pela discussão riquíssima, pelas visões aí de todos vocês. Obrigada. Obrigada a todos que participaram e ficaram com a gente até aqui. E, enfim, vamos continuar falando. Acho que estamos todos otimistas e esperançosos, né? Vamos ver se a gente consegue fazer esse setor ter mais investimentos. E aí estamos contando com vocês, Cristiane, que tem uma responsabilidade enorme nas mãos, mas que tenho certeza que vai ter um sucesso. Última pergunta para você. Você tem uma ideia de cronograma de quando sai essa audiência da agenda? Ideia? Em outubro. Estou trabalhando com prazo de outubro para lançar essa agenda regulatória, consulta da agenda regulatória. Maravilha. Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde para todo mundo. Foi ótima Obrigada discussão. a vocês. Obrigado, boa tarde. Obrigada. Abraço.